A emenda constitucional número 45 de 2004, mais conhecida como a Reforma do Judiciário, está completando 20 anos. Ela alterou uma série de artigos da Constituição Federal, criou os institutos da repercussão geral, da súmula vinculante, os Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público e outros mecanismos. Para celebrar as 2 décadas, falar dos avanços e desafios, o Jornal da Justiça exibe a partir de hoje uma série de reportagens sobre a maior e principal reforma do Poder Judiciário desde a Constituição de 88. Neste primeiro episódio, os objetivos da emenda, os bastidores da tramitação e histórias contadas pelos próprios personagens. De uma justiça marcada por pilhas e pilhas de processos em papel, a um poder judiciário 100% eletrônico. O que era importante era um trabalho que nós tínhamos em vista de, com esses instrumentos novos, criar a celeridade. No lugar de julgamentos de causas repetitivas, analisadas e reanalisadas por várias instâncias, instrumentos jurídicos que filtram processos e evitam julgamento de casos idênticos. Esses mecanismos foram essenciais para que nós pudéssemos ter saído de um quadro gravíssimo. Ela foi uma emenda promulgada com o objetivo de fazer com que o Poder Judiciário ele se sintonizasse com o Brasil. Poderíamos dizer que a emenda 45 é o resultado de um debate, mas ela é o início de um novo formato de justiça. Sem ela, nós estaremos hoje mergulhados num caos no Poder Judiciário. Os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público fiscalizam irregularidades, fomentam políticas públicas judiciárias, identificam problemas e apontam soluções. Mas para trilhar esse novo caminho de um judiciário mais moderno e republicano, antes de tudo, era preciso reconhecer que o judiciário precisava mudar a rota. O primeiro passo foi dado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que à época avaliou que as mudanças eram urgentes. E ao lado dos outros poderes, executivo e legislativo, se articulou para que a proposta de emenda constitucional saísse do papel. O judiciário brasileiro, a partir de um diagnóstico dele próprio, do Supremo Tribunal Federal, entendia que muita coisa precisava ser modificada para que se pudesse dar, sobretudo, mais celeridade aos julgamentos. E é nesse contexto que vem a emenda 45, que é sempre referida como a emenda de reforma do Judiciário. Começa a ser debatido em 92. Então, é um processo histórico muito maior, né? E a ideia era justamente combater não só a morosidade da justiça, mas também uma certa dificuldade de, por conta dessa morosidade, responsabilizar pessoas que tinham cometido crimes graves. E aí, a Delito Maria da Penha, o caso da Maria da Penha, acho que é exemplar disso. O ministro do Supremo, Flávio Dino, acompanhou a tramitação de perto e mais tarde integrou uma espécie de grupo de trabalho formado por juristas que atuou para dar visibilidade ao debate e garantir o avanço da emenda no Congresso. No começo dos anos 2000, a proposta chega ao Senado. E havia, como sempre nos processos legislativos, um processo que não é contínuo, até que o então ministro Nelson Jobim, do Supremo Tribunal Federal, era o vice-presidente do tribunal e, em vias de assumir a presidência, resolve convidar algumas pessoas para dialogarem acerca da retomada dessa tramitação. Com a experiência de quem já havia sido deputado federal e ministro da Justiça, o ministro aposentado do Supremo, Nelson Jobim, teve atuação de destaque na tramitação da reforma. A emenda 45 foi um trabalho complicado, porque tinha muita oposição das categorias. Eu tive longas conversas com o líder do PT na época, no Senado, que era a maioria, que era o Aloysio Mercadante. E havia uma posição, havia uns assessores do Aloysio que eram, digamos, muito ligados à magistratura e queriam, então, convencer o Aloysio de que não deveria haver isso.
Para chegar a um consenso sobre esses e outros pontos, foi preciso diálogo e convencimento das partes envolvidas. Senador por 3 décadas, Edson Lobão era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 2004 e se recorda das centenas de propostas que foram anexadas ao texto final. Eu acho que tudo isso funcionou a favor da reforma. Nós, da Comissão de Justiça, ouvimos o presidente do Supremo, o presidente do STJ, ouvimos os juízes, ouvimos a ordem dos advogados, todas as instâncias interessadas, portanto, no funcionamento de uma boa justiça no Brasil, foram por nós ouvidas em audiências públicas. Recebemos milhares de sugestões de juristas, de pessoas do nosso país. O resultado é que nós produzimos, a meu ver, um bom trabalho. Mas foram dias e dias de debates, noites tensas. Para além do trabalho do Poder Legislativo, a sintonia entre os 3 poderes da República à época foi decisiva. Em 2004, o Executivo, Legislativo e Judiciário se uniram no primeiro Pacto Nacional Republicano, que, entre outras medidas, recomendava a aprovação de um conjunto de projetos para alterar a legislação civil, trabalhista e penal. O primeiro pacto de Estado em favor de um judiciário mais rápido e republicano foi assinado pelo presidente Lula, também chefe do Executivo à época, e os então presidentes do STF, Nelson Jobim, e do Senado, José Sarney. 20 anos depois da aprovação da Emenda 45, especialistas celebram aquela que é a maior reforma constitucional do Poder Judiciário desde a Carta de 1988. Muita coisa aconteceu a partir dali. Me parece que a Emenda 45 foi da maior importância para estabelecer um processo de mudança no sistema de justiça, um processo de mudança muito positivo. Uma justiça que talvez tenha iniciado um processo de abertura para o conhecimento do que é a justiça, o conhecimento das suas estruturas, a partir dali uma perspectiva de transparência do que seria o sistema de justiça, as suas funções, o seu orçamento. Inovação que a Emenda Constitucional 45 de 2004 nos traz é exatamente um sentido de construir um poder judiciário nacional coordenado. Isso foi muito importante, ou seja, a gente começar a ter, especialmente num país que é marcado por profundas desigualdades. A Emenda Constitucional 45, ela promove uma série de mudanças do Poder Judiciário, criação do Conselho Nacional de Justiça para aprofundar a fiscalização do Poder Judiciário, mas também o planejamento do Poder Judiciário. É sintomático que, num dos primeiros dispositivos da emenda, se introduza a garantia da razoável duração dos processos. Ou seja, os processos não podem durar eternamente. No próximo episódio da série, a criação dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, os avanços e desafios, as iniciativas criadas pelas instituições ao longo das 2 últimas décadas. Não perca!